pessoal, como é bom estar com você hoje fazendo um mergulho interior para olharmos com uma visão, uma lente maior, a atualidade, a modernidade. Então, faça esse mergulho conosco. O que você é? Você é um homem sigma? Você sabe o que é isso? Então, venha participar do nosso programa Reconstruindo as Suas Emoções. O que significam tais nomenclaturas nessa atualidade? Então, venha desmistificar tudo que está aí na mídia. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua história pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Tem temas fantásticos que com certeza algum vai encaixar nas suas emoções. É isso aí. Hoje nós estamos aqui com 2 convidados em nossa salinha. Com certeza vai ser um programa bem diferente. Estamos com um convidado que você já conhece, que é Ricardo Cury, psicólogo, que está para bater papo com a gente aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Iraci. É sempre bom estar aqui no programa com você. Vamos trabalhar os casos de hoje. Vamos em frente. E mais um convidado, que é Clóvis Noronha, que está aqui como o homem tradicional. Seja bem-vindo ao Reconstruindo Emoções, Clóvis. É também um prazer estarmos aqui presentes. Vamos ver como podemos contribuir com a questão. Então, o relato de hoje, eu fiz questão de manter aqui ao pé da letra. É a respeito do homem sigma. Você sabe o que é o homem sigma? Pois é esse o nosso tema hoje. Ele diz assim: me chamo Leandro Silva, tenho 36 anos, sou paulista, embora morando em Salvador desde os meus 20 anos. Gostaria de entender um pouco por que tenho tanta dificuldade em manter um relacionamento. Creio que eu seja um homem sigma, mas seria por isso a dificuldade em manter um relacionamento sólido, duradouro, com mulheres mais sérias? Há tempos procuro uma mulher responsável, feminina, delicada e não uma montanha de músculos, que seja inteligente, carinhosa, mesmo após a conquista, fiel e espírita. Pois acredito que a divergência de religião dificulte ainda mais os relacionamentos. Me sinto atraído por uma mulher, conquisto, mas não gosto de exposição. Sou reservado e isso acaba dificultando a relação. Porém, quando acalma a atração, acabo perdendo o interesse, pois acredito que quebra algo entre nós quando elas querem ser dominadora na relação. Peço que me auxilie como um homem sigma possa tornar-se realizado numa relação. Então, vamos falar um pouquinho do que vem a ser esse homem sigma, porque agora tem tantas denominações que a gente fica até em crise saber se a gente é mulher mesmo ou não, homem mesmo ou não. Que história,
Que categoria, onde é que a gente se encaixa aí nessa história? Exatamente. Parece que virou uma sopa de letrinhas e as pessoas estão com uma necessidade de entrar em alguma classificação, buscar uma identidade, buscar um pertencimento, ou pelo menos para numa roda de amigos ele falar: eu sou isso daqui. Eu sou um macho alfa, ou beta, ou sigma. São expressões, né, que a gente traz do reino animal, das matilhas de lobos, em que você tem aquele que lidera a matilha, que é o alfa. É o que come primeiro, é o que caça, é o que faz com que os outros o sigam e tal. Mas tem os que vêm depois, o beta e por aí vai, né? Então, isso veio para os seres humanos de alguma forma, seja em ambientes de TikTok, de redes sociais, coisas assim, e as pessoas estão usando essas expressões de uma forma até meio banal, sabe? Mas o ser humano não pode se reduzir só a uma classificação dessa. Com Então, assim, certeza. vamos entender o que é um homem sigma, que é o caso de hoje aqui do Leandro. Pelo que eu andei pesquisando, a gente tem no homem sigma, ou seja, numa única personalidade, uma pessoa alfa e beta simultaneamente. Ele é alfa para algumas coisas, mas ele é beta para outras. E aí, o que é isso? Né? Que tipo de personalidade é essa? Será que é uma pessoa que se expõe de uma maneira vitoriosa, bem-sucedida, é um rapaz que dá uma impressão de ser um macho alfa, que é uma visão mais tradicional, um homem que trabalha, que provê a família, que coloca dinheiro em casa, mas, ao mesmo tempo, parece que interiormente, num macho beta, ele é mais submisso à esposa, ele, dentro de casa, no ambiente privado, ele é um pouco inseguro, ele não sabe o que ele quer direito, não tem poder de decisões dentro da família, o planejamento, se configuraria um beta. Ou dificuldade também, como é o caso do Leandro, que ele trouxe aqui, de assumir um tipo de relacionamento. Então, o homem sigma, ele nem é e nem não é o homem tradicional? O que você acha, Clóvis? Olha, para mim essa nomenclatura toda é nova, porque eu não sou psicólogo e estou pouco nas redes sociais para entender a complexidade da juventude hoje. Aliás, qual é a idade desse rapaz? Não sei, eu acredito que seja 39 anos. 39 anos. É importante saber a idade. Mas, assim, eu acho que a complexidade dessas denominações, elas atrapalham muito, na minha forma de ver. Porque cada um é um pouquinho, como o Ricardo falou, é uma sopa de letrinhas, no sentido de que nós somos uma sopa de letrinhas de complexidade espiritual. Então, nós trazemos na reencarnação as nossas, para esse ego que aqui formamos, uma parte do nosso self que precisa ser trabalhado. Tendo essa parte do que precisa ser trabalhado, se evidenciam algumas características. Essas características precisam ser trabalhadas e durante a nossa vida e com as pessoas que nós nos relacionamos, normalmente as pessoas que chegam, onde nós nascemos, a família, e depois a família que nós formamos, são os espíritos que vão estar convivendo conosco com o objetivo de aquele grupo crescer em conjunto e o objetivo sempre de progresso. Essa denominação de alfa, beta, ômega e sigma, eu acho, desculpe a simplicidade, mas eu acho isso desnecessário, porque cada pessoa tem um pouquinho de cada característica dessa. Né? Evidentemente que tem umas pessoas que são um pouco mais evidentes, são mais ativas, e como o Ricardo falou, são alfa, outras mais acomodadas ou mais tímidas, e são ômega. Mas nós também, quando convivemos nos grupos, muitas vezes nós estamos assim em cada grupo que convivemos e em cada situação que vivemos. Algumas vezes a gente pode ser um pouco mais sigma, ou alfa, ou beta. Eu acho que o mais importante disso é o Leandro, né, que eu acho que é com ele que nós precisamos conversar, buscar, já que ele é espírita, está buscando uma companheira espírita. Concordo, quanto mais a religião estiver junto
os dois juntos, né? Na mesma religião, isso ajuda bastante, na medida que os dois frequentarem e os dois participarem de um movimento espírita, de um centro espírita, do estudo da religião espírita, da ciência espírita. Porque é ali que nós vamos, através do conhecimento da doutrina e da proximidade do Mestre Jesus, que é o nosso guia maior, né? Nós vamos lapidando e nos percebendo o que nós precisamos melhorar. Basicamente é isso. Sim. É aquilo que nós precisamos melhorar e trabalhar para que aquilo sirva de meta para que nós possamos progredir nessa encarnação. Certo. Hoje em dia tem tantas denominações para tudo. Eu acho um excesso de rótulos, Exato. né, para tudo, e a pessoa ter que procurar onde ela se encaixa ali. Uhum. Dentro do que a gente vê, né, conhece dentro do Espiritismo, Deus criou o homem e a mulher. Ponto. Agora, a opção sexual ou não da pessoa é um problema exclusivo, é uma situação, é uma questão de escolha de cada um. Exatamente. E isso não tem que levar a denominação nenhuma, pelo menos na minha visão, Uhum. né? E a gente para refletir, as pessoas procuram se enquadrar dentro de uma coisa ou outra. Hoje em dia, a gente percebe que o homem está menos rude do que era antigamente. O homem está um pouco mais suave, um pouco mais leve. E antes era uma rudeza, uma macheza, chegava até a uma grosseria, né? Sim. Então, foi modificando, Exato. né? Conforme eu acho que a evolução do espírito, o homem se torna um pouco mais leve. Dentro dessa posição que o Leandro está, ele busca um entendimento e se posicionar. Uhum. Mas, da mesma forma, você, como psicólogo, pode até falar melhor sobre isso. Ele não é nem uma coisa nem outra ali. É isso que eu Exatamente. entendi? Exatamente. Assim, parece que a preocupação maior dele é tentar se inserir em alguma classificação. Quando ele vai estudar a doutrina espírita, por exemplo, Joana de Ângeles, nas suas obras, ela propõe o autoconhecimento. E a partir daí, ele vai encontrar um ser único, exclusivo, que é ele mesmo, que tem um perfil ímpar. Essa coisa de você querer ser muito igual aos outros, eu acho isso uma depreciação da personalidade, sabe? Você tem muitas referências em redes sociais, pessoas que lideram movimentos, influenciadores, né? Que acabam sendo referências de que todo mundo tem que seguir aquele padrão, aquele estereótipo. E é uma pessoa dessa, de personalidade forte, com muitos seguidores, começa a falar algumas coisas e todo mundo acha que tem que seguir esses padrões, assim, sabe? Mas o movimento que a Joana nos apresenta é exatamente o oposto a isso. É buscar o quê? A sua autenticidade, a sua autonomia, você ser uma pessoa autossuficiente, que compreenda a si mesmo, compreendendo a sua relação com Deus, sua relação com o próximo, na verdade, não forçar uma persona, que é um termo psicológico, que a Joana usa também, que é uma máscara social. Olha, eu sou isto aqui, e eu sendo isto aqui, as pessoas vão me aplaudir, vão dizer que eu sou bom, vão gostar de mim, eu vou estar agradando ao outro. Mas isso é um esforço pessoal enorme, hercúleo, que às vezes vira uma doença, uma somatização, uma depressão. As pessoas não conseguem sustentar uma imagem o tempo todo sem ser elas mesmas. Então, quando você vem com uma série de classificações, termos novos, siglas ou nomenclaturas como essa, sigma, não sei o quê, isso tudo é um esforço da persona, do ego, querendo uma identidade que gere uma aceitação numa outra pessoa. Não é esse o nosso caminho. Pelo contrário, o nosso caminho é esse mergulho interior na direção do self, como o Clóvis colocou anteriormente. O self é o ser que nós realmente somos, o espírito. Devemos viver como um espírito, e não como uma personalidade temporal,
identificada com o corpo, com padrões, com trejeitos, com modismos. Isso não é o nosso objetivo enquanto seres encarnados aqui. Certo. Clóvis, você tem essa mesma visão ou você tem uma visão já mais direta? Não, com certeza. A visão do Ricardo compartilho totalmente. É complexo para nós, né, vivermos em todo esse ambiente que a sociedade nos traz, né? Eu vejo aí no Leandro uma busca por uma pessoa, por uma companheira. Poderia dizer para ele, busque nessa companheira não só o lado da cobrança do que ela poderia ser na vida dele. Busque a construção, porque você não começa uma relação, inicialmente a relação normalmente é pela atração física. Na medida que aquele relacionamento vai se ampliando, vai havendo uma série de condicionamentos e uma série de situações que fazem com que o casal se complemente, né? E esperar que o outro lado seja perfeito vai ser uma busca inglória. Acho que ele não vai achar a pessoa perfeita, assim como ele próprio não é. Nenhum de nós somos perfeitos. Sim. Então, essa busca por essa perfeição é complexa no ambiente que nós vivemos, principalmente porque somos espíritos diferentes e cada um trazendo as suas dificuldades. Temos mais dificuldades do que qualidades ainda. Então, se formos buscar no par, no outro lado, somente as qualidades, nós vamos realmente afunilar muito essa busca e essa possibilidade de uma experiência com alguém que realmente não seja exatamente aquele alvo que ele quer, mas esteja no entorno do que é possível até para ele como espírito nessa experiência que aqui ele veio na carne. Seria algo mais ou menos assim, você nasceu homem fisicamente ou você nasceu mulher, mas eu como espírito que sou homem e sou mulher, né? E busco uma diretriz dentro desse corpo que Deus me deu para que eu possa ampliar meus horizontes. Seria mais ou menos isso Sim. que vocês dizem? Muito por isso mesmo, assim. Por exemplo, o homem, né? Eu, por exemplo, sou heterossexual, cisgênero. Dentro de mim existe a ânima, que é o quê? Um elemento feminino, psicológico, em que está latente no homem. Eu me expresso exteriormente, eu constelei nesse mundo num corpo masculino, e assim eu ajo. Mas tem potências femininas dentro de mim. Quanto mais eu compreendo elas, quanto mais eu busco conhecê-las, eu vou integrando isso na minha personalidade, na minha maneira de lidar com o outro. Isso desenvolve o quê? Outras habilidades no homem, tanto quanto a sensibilidade, a leitura, o senso artístico, a intuição, sentimentos mais depurados. São elementos femininos que existem dentro de todos nós, homens. Quanto mais o homem, né? Agora, como você disse, parece que os homens estão mais atenuados, menos agressivos, um pouco mais moderados. Isso sim é um grande movimento de mais suave, né? Buscar uma consciência de ânima. Quando o homem abafa a ânima, no sentido de não, eu não posso ter contato, homem não chora, homem não se machuca, homem não fica doente. Quando vem esses clichês que realmente, né, no século passado, os anteriores, era muito isso, né? Muito, E nossa. isso vai abafando a ânima, isso traz um dano psicológico. Ou a pessoa reverte isso numa violência física, numa agressividade, ou faz uma compensação, às vezes, sexual, né, contrária ao que ele expressa no mundo. Então, você conhecer a ânima é um caminho interessante para você conhecer e integrar isso na sua personalidade, principalmente numa existência como a nossa. E como que a gente desenvolve isso? Na relação, no relacionamento, como ele está buscando. Uma coisa me chamou a atenção nele, assim, ele falou, algo se quebra quando ela começa
a se expressar mais, ou mostrar quem ela verdadeiramente é, ou se colocar Dominar, melhor, né? né? Então, assim, talvez seja exatamente esse o ponto que o nosso Leandro vai precisar trabalhar. Saber lidar com o outro, saber também ceder, saber ser flexível, compreender melhor o que ela está querendo expressar naquelas reclamações ou nessa discussão. Será que não é algo que fala sobre mim, que eu não estou enxergando? E a partir daí trabalhar. Nesse desenvolvimento de relacionamento, constituem assim as famílias e tal, os espíritos fazem disso um ganho. É um grande aprendizado, quando a gente tem uma oportunidade de se relacionar com o outro. Então tem um aproveitamento aí, em termos espirituais. Dentro de um núcleo familiar, é importante, a gente sabe psicologicamente e também psicoespiritualmente, é importante cada um assumir a sua posição. O homem, a mulher, o pai, a mãe, o filho, a filha, a vovó, cada um se manter na sua posição. E essa constelação familiar ajuda mais com a construção do espírito, com aquela bagagem que ele traz? Eu acho que sim, cada um com a sua complexidade espiritual, com a sua bagagem, pode contribuir mais ou menos dentro desse contexto do agrupamento da família, por exemplo, e da sociedade como um todo. Acho que a gente tem que trabalhar realmente, como o Ricardo falou, de ampliar um pouco mais a nossa percepção, nos percebendo através das questões que são colocadas, como nós encaramos e quanto nós ainda somos herméticos, né? Somos ainda fechados para certas questões que não damos oportunidade às outras pessoas e não compreendemos um pouco mais a forma de ser das outras pessoas. Isso, de certa forma, restringe bastante a busca dele, porque ele está buscando a perfeição, né, no relacionamento, e nós sabemos que isso não existe. E como ele falou, né, passado aquele momento inicial da forma física, né, da beleza, dos primeiros contatos, quando o dia a dia começa a ficar intenso, os problemas começam a surgir, começam a aparecer os desafios que nós precisamos encarar e, junto com a outra pessoa, buscar solucionar, que o objetivo tem que ser do grupo, crescer em conjunto e não individualmente, como talvez ele esteja buscando. Exato. Dentro dessa direção, Ricardo, é importante esse posicionamento que ele diz: eu sou o homem sigma, e quando ela começa a delinear, né, a sua posição, a sua postura, dominar, mas ser mais autêntica na relação, quebra o encanto. Ele está procurando, então, se manter como o homem macho, o alfa, porém, ele não gosta de exposição, ele procura se esconder nas relações. Como que é mais ou menos Sim. isso psicologicamente? A minha opinião é que ele deveria trabalhar esse lado, sabe? Porque quando você assume um relacionamento, hoje você também assume socialmente, seja em mídias sociais, família, você tem condições de andar do lado da pessoa que você escolheu para estar junto. E parece que tem alguma inibição aí, algum receio ou alguma insegurança em que o nosso Leandro vai precisar trabalhar, talvez numa psicoterapia, para ele entender que, olha, eu sou um macho sigma, mas eu tenho que olhar o outro. Eu tenho que valorizar a pessoa que está do meu lado. E eu tenho que, naturalmente, assumi-la para todas as pessoas. Senão não faz sentido. Você quer uma classificação, mas não quer o trabalho que tem que ser feito, sabe? Antes de buscar um encaixe na classificação, ame o outro, incondicionalmente. Jesus nos ensina o amor incondicional. Você amar uma pessoa que também te ama, que é muito parecida com você, por acaso ele vem buscando isso no centro espírita e tal, isso é ótimo. Mas ninguém é igual a ninguém. Vai ter algum momento em que a sombra
de um vai encontrar a sombra do outro. E dentro dessas sombras, os complexos, as dificuldades. E aí a coisa vai ter atrito. É inevitável. Todo relacionamento sério, de pessoas que verdadeiramente se amam, tem discussões, tem situações, dilemas que precisam ser postos em pauta para serem resolvidos. Porque senão é uma vida fantasiosa. É uma vida de rede social, que está todo mundo feliz, todo mundo bem, todos confraternizando numa mesa, até a câmera desligar. Quando a câmera desliga, começa a baixaria, porque você não sei o que, você não sei o que lá, parará, parará. Ou a indiferença, que eu ainda acho pior. Você perder a intimidade com a pessoa que você ama, com a pessoa que está do seu lado. Você não querer mais desenvolver os assuntos frágeis, os assuntos difíceis, complexos, seja do trabalho, seja da vida comum. A gente precisa ter esse diálogo assertivo. Senão, o casal daqui a pouco você vê traições, vidas duplas, términos, e as pessoas falam, nossa, mas estava tudo tão bem, a gente era tão feliz, mas, na verdade, não encontraram as dificuldades necessárias para o autodesenvolvimento. Tipo, acabou de repente, não Acabou de sei repente. como foi isso. Exato. O que tem muito acontecido hoje em dia é o quê? Vamos abrir o relacionamento. A gente abre o relacionamento, está tudo certo. A parte complexa, difícil e tal, a gente resolve fácil. Eu saio com quem eu quiser, eu fico com quem eu quiser e está tudo bem. Não é assim que funciona. A gente é espírita, reencarnacionista, existem leis que regem isso tudo. Então a gente tem que saber valorizar o amor, compreender a relação a dois e a partir daí nós evoluirmos. Certo. Clóvis, você acredita que numa relação é importante os dois terem o mesmo segmento religioso ou não importa? Dá para ter uma relação equilibrada, harmônica, mesmo que cada um tenha uma escolha religiosa? Olha, a experiência da gente mostra que quanto mais o casal tiver as mesmas buscas, mais probabilidade eles têm de estarem mais em paz, felizes. A gente vê na sociedade muitos casais que têm religião diferente e cada um vai para o seu templo religioso. Isso é desgastante, porque isso no início passa batido, mas depois, com o tempo, vai um cobrando do outro, além de ter entendimentos religiosos diferentes. Isso tudo causa um certo transtorno. Por outro lado, também a gente conhece casais que têm religiões diferentes e conseguem conviver com essa diferença, né? Um frequenta até a casa do outro para poder dar apoio, né? Como o Ricardo disse. A relação do casal tem que ser de apoio, sempre. Estar juntos, buscar estarem em sintonia e buscarem as mesmas atividades o máximo possível, não é isso? Para quê? Para que essa intimidade, essa relação seja uma relação cada vez mais madura, mais de amizade, porque no final da encarnação, mais à frente, toda essa beleza, toda essa busca que o Leandro está fazendo, principalmente pelo lado físico, ela se perde. O que vai ficar é o amor que foi construído entre aquele casal, que é um somatório de coisas, entre elas buscas religiosas, buscas da complexidade espiritual, que é uma coisa essencial para a vida de qualquer encarnado. Exato. Se nós não buscarmos isso, vamos continuar no dia a dia do mundo, sem a nossa preocupação com essa forma de agir, olhando como espíritos que somos e não como egos que estamos. Ricardo, o fato do homem, na atualidade, ele ter se tornado um homem mais suave, digamos assim, menos machista, menos duro, isso faz com que, dentro de uma relação, não tenha um posicionamento tão definido entre os dois? Pode cair nisso que você está trazendo. Porque ele diz aqui da mulher, hoje em dia está cheia de músculos, isso, Sim, daquilo, pois e é. ele buscar uma mulher delicada.
esse lado também das mulheres que não conseguem se comunicar adequadamente com ânimos, que é a expressão masculina que existe dentro delas, ou elas querem trazer isso para a consciência e literalizar o homem nelas, também precisa ser trabalhado o lado feminino, no sentido de integrar psicologicamente as potências masculinas, não se tornar um homem literalizadamente masculino, né? Então, assim, o que a mulher pode agregar? A assertividade, o poder decisório, saber executar bem as suas funções, como fazer planejamentos adequados, fazer trabalhos relacionados com a mente, com a lógica, ou com a matemática, com a tecnologia. É uma mulher que compreende a dinâmica do mundo, seja profissional, de trabalho e tal, e ela está integralizando essas funções. A gente vê muito hoje mulheres no mercado de trabalho, altas executivas, pessoas bem-sucedidas, e são mulheres que dirigem até nações e tudo mais. Então, assim, o mundo está, de alguma forma, se adequando a uma nova realidade. Os homens cedendo também para as potências femininas. Eu vejo muito homem hoje buscando consultório de psicologia, buscando consultórios médicos, psiquiátricos, para integralizar melhor as suas questões, compreender elas. É algo inadmissível há um século atrás, por exemplo. Então, assim, de uma forma ou de outra, olhando para o caso do Leandro, ele precisa, de alguma forma, começar a trabalhar isso nele, sabe? Ele não vai encontrar, como o Cláudio falou, uma companheira perfeita. Ele, assim, também não é. Então, o trabalho, assim, primeiro, quem eu não sou? É uma boa pergunta. Eu não sou alfa, eu não sou beta, eu não sou sigma, eu não sou nada dessas coisas. Eu não sou o Leandro que faz não sei o quê. Precisa primeiro limpar, tirar todos esses papéis, essas classificações, essas nomenclaturas que vão sendo adicionadas na personalidade, para ele ver quem verdadeiramente ele é. Quando ele investigar melhor o ser que ele é, ele vai ser capaz de enxergar o ser no outro. Seja ele, esse outro, uma mulher, um homem, um senhor, uma senhora, uma criança, não importa. Ele vai encontrar uma pureza ali. Esse é o tipo de amor que Jesus nos ensina. É um amor incondicional. Porque na superfície todos nós temos problemas, dificuldades, provas, expiações. A gente vive num mundo atribulado. Mas a gente precisa suspender um pouco isso e entender que o amor é mais profundo. Existe uma resignação, um amor de renúncia, de você suspender os seus caprichos, os seus desejos, os seus hábitos, os seus vícios, para você enxergar o outro, apesar das suas dificuldades, defeitos, problemas, você é capaz de amar. Então, dentro desse nicho que ele está buscando, espírita, inteligente, uma pessoa espiritualizada, parará, parará, que não é tão musculosa assim, isso aqui é um nicho. Ele pode encontrar uma pessoa legal, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo assim, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona situações que ele vai ter que confrontar. Nele, primeiro nele, e depois entender o relacionamento que ele está inserido. Certo. Clóvis, a mulher está mudando também. Né? Da mesma forma que o homem está se tornando mais suave, a mulher também está mudando. E ela está buscando músculos. A gente olha mulheres musculosas hoje, coxas, braços, não sei o que você fala assim, se eu levar uma pernada dessa mulher, estou ferrado, me quebro todo, né? Então, tem umas situações assim. Você acha que isso está trazendo um certo conflito dentro do relacionamento, dentro de um relacionamento do casal, porque o homem se tornando mais suave e a mulher se tornando mais masculinizada? Qual a sua visão dentro disso? Eu não acho que esteja acontecendo esse fenômeno. A gente vê na mídia, principalmente, evidenciar certas situações como essa, porque a mídia mostra aquilo que chama mais atenção. Na média, as mulheres que a gente conhece, que a gente percebe no mundo, são pessoas que estão buscando academia para se
para se manterem em forma, com a saúde. A gente sabe que o exercício físico é importantíssimo, e isso cada vez mais é uma constante, não só no homem como na mulher, essa busca. Tem uma parte pequena desse grupo que necessita de fazer, ou por questões esportivas, ou por questões de querer mostrar físico, fisicultura, né? Fisiculturista. Fisiculturista. Mas eu vejo que é uma quantidade muito pequena de pessoas. Eu acho que isso está muito voltado, está muito ligado ao ego dessa pessoa. E é difícil da gente discutir e Exato. querer entender isso. Cada um com a sua percepção e a sua forma de se expor para a sociedade, para o mundo. Eu acho que o mais importante disso tudo, Leandro, é nós seguirmos o Evangelho. Tentarmos cada vez mais estarmos ligados ao Evangelho, lermos lá o Homem de Bem, que é uma meta tão difícil para todos nós, e ali nós conseguimos ver o que é colocado como o verdadeiro homem do futuro, de um planeta de regeneração, onde o homem e a mulher vão ter que viver interagindo de uma forma harmônica, cedendo muitas vezes, entendendo o outro lado. Tem momentos que um lado está um pouco mais agressivo, ou está um pouco mais intolerante. Enfim, nós temos que saber lidar com as diferenças. E isso é uma constante no mundo como o mundo que nós vivemos, de provas e expiações, onde os desafios estão cada vez maiores em todos os sentidos, financeiros, sociais, familiares, são muitos desafios. A sociedade está cada vez mais querendo se mostrar na internet, né? Isso é uma ilusão, nós sabemos disso. Então é buscar no Evangelho, já que ele é espírita, né? O autoentendimento, como o Ricardo falou. O autoconhecimento é tudo. Ali você se entende, você não se coloca de uma forma diferenciada em relação aos outros, principalmente, eu sou macho alfa, sou macho beta. Nós somos homens, estamos homens, podemos reencarnar como mulheres também. Então, estamos todos buscando o autoconhecimento e ampliação de consciência para novas experiências no universo. Tá certo. Passa rapidinho, né, pessoal? Olha só. Poxa vida, tinha muita mais coisas para se falar aqui. Olha, quem sabe a gente faz outro bate-bola desse. Uau! Vamos ver o que acontece, o que rola por aí. Eu vou fazer uma pergunta para os dois. O Leandro precisa reconstruir as suas emoções. Em uma palavra, uma emoção para o Leandro reconstruir, Ricardo. Ama de verdade. Não espere ser amado, sabe? O amor tem dois vetores, o de ir e o de vir. Entrega, dá, ceda, compreenda, reflita sobre os seus atos. A melhor forma para você se sentir bem, tranquilo dentro de um relacionamento. Clóvis, em uma palavra, uma emoção para o Leandro reconstruir. Ame ao próximo como a si mesmo. Essa busca que você faz, ela é importante, mas você, antes de mais nada, se olhe e veja como você pode progredir e melhorar para merecer essa pessoa que você está querendo reencontrar. Porque nós sabemos que a pessoa certa vai aparecer na hora certa, porque já está programada a sua reencarnação. Muito bom. Chegou ao final, agradeço de coração ter vocês dois aqui para um bate-papo desse, trazendo duas visões tão importantes no momento em que todo mundo quer se posicionar e ter uma opinião. E, aliás, não é nenhuma opinião a respeito das coisas, eu falo assim, todo mundo é juiz hoje, porque julga isso e julga aquilo, todo mundo. Então, que a gente possa conviver em harmonia. Obrigada pela presença de vocês. Uma oportunidade, foi ótimo. Muita paz. Leandro, após toda essa conversa que tivemos com Ricardo e Clóvis, falando de todas essas nomenclaturas, esses conflitos de identidade que rolam hoje, vamos ver o
que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: a sociedade contemporânea vivencia uma grande crise de valores éticos morais, onde o ter sempre foi exaltado e o ser cada vez mais postergado. O egoísmo e o individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo, valorizando-se mais e mais o culto ao prazer e à satisfação imediata dos desejos. Pois é, se preocupam tantas pessoas sobre colocar pedigree nas coisas, colocar nomes e nomes e nomes e identificar que o indivíduo está perdendo a sua identidade. Ele está entrando num conflito de se sentir obrigado a se definir, a ser determinada coisa, ou isso ou aquilo, e se perde porque não sabe exatamente o que é, nem como é, e não sabe o que quer ficar, o que ele quer ser. Qual a sua posição hoje no mundo como espíritos encarnados que vivemos? Vivemos numa era tão volátil, tão fugaz, tudo passa muito rápido, tudo é volúvel demais, que não cria raiz. Não cria raiz e nós nos perdemos, porque não temos tempo de nos entender. A preocupação de viver no mundo de fora, no mundo de aparências, de querer representar isso ou aquilo, a preocupação é tanta que o ser humano, ele perde completamente a referência do que é ser uma alma encarnada, do que é estar vivenciando num mundo transitorial, completamente perdido, porque é assim que nos encontramos hoje, sem identidade, querendo ser, tendo que representar algo e que nem sabemos em realidade o que somos, ou melhor, o que estamos hoje. Então, está na hora de pararmos de olhar tanto para fora, de querer representar tanto alguém ou alguma coisa, de querer copiar, de querer ser alguém que foge à mesmice, e fazer um mergulho interior e buscar descobrir o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que buscamos e quem queremos ser ou o que queremos ser. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo programa estaremos aqui juntos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos fantásticos. Clique, curta, compartilhe, comente. Vale a pena. E para que você tenha uma semana de muita alegria, de muita paz, de muita luz e muito equilíbrio, muito progresso íntimo, deixamos aqui um beijinho super carinhoso para você.
muita paz.